Hoje eu preciso falar sobre um livro que virou praticamente um fenômeno entre os leitores do gênero Dark Romance, que até então eu não conhecia, e foi meu primeiro livro que eu li. Eu estou falando de Cutela e Corvo, de Brin Weaver, romance dark, escrito. E o mais curioso não foi como eu cheguei nele, né? Não foi por uma crítica literária, não foi por indicação acadêmica, não foi porque alguém me disse que essa é uma obra que vai debater violência contemporânea. Foi de um grupo de leitores daqui da minha cidade que eu fiz parte e que, dentre diversas escolhas que oportunamente nós tínhamos para poder voltar a escolher qual livro ler e discutir no mês, esse foi eleito. E da leitura desse livro, em que foi oportuno fazer reuniões no mês seguinte para se discutir sobre esse livro, eu vou apenas considerar só qual foi a minha reflexão que eu tive em relação à obra Cutela e Corvo, da Brin Weaver. Sinceramente, eu fiquei pensando menos na história e mais do fato de que tanta gente escolheu exatamente isso como experiência coletiva. Porque Cutela e Corvo não é apenas um romance dark. Ele é quase um manifesto da estética emocional da nossa internet. Tudo aqui é exagerado, tudo é intenso, tudo é hipersexualizado, hiperviolento, hipercarismático. É um livro construído com voltas para provocar emocional de imediato. Isso vai começar pelos personagens. A protagonista Sloane. Ela não é escrita como uma mulher comum que você vê por aí na rua. Ela é praticamente uma fantasia erótica pronta para o que a gente chama hoje de booktop, né? É um novo termo aí para os novos leitores da geração Z. Bonita, fria, traumatizada, ironicamente ou sarcasticamente quebrada. Ela é sexualmente dominante, violenta, misteriosa, coleciona olhos humanos, mas o livro transforma ela como uma excentricidade sedutora. Aí estão umas grandes questões da obra. A autora pega atitudes e comportamentos monstruosos e transforma isso em chave, eufemiza, deixa mais suavizado. Sloane transmite exatamente a essência do livro. Trauma transformado em uma personalidade legal. Em vez de talvez explorar as consequências psicológicas da violência, o livro frequentemente estiliza tudo como um fetiche emocional. Já Rouen, que é o açougueiro de Boston, é talvez o símbolo máximo do dark romance moderno. Porque ele não é um personagem. Ele é um produto do consumo romântico. Ele é serial killer. É lindo, sofisticado, engraçado, obsessivamente apaixonado, protetor, chefe de cozinha, sexualmente perfeito e emocionalmente disponível apenas para Sloane, para ela. É como se o livro perguntasse: e se um psicopata fosse exatamente o homem dos sonhos da internet? Muita gente respondeu: amassava. O problema é que o Rouen representa uma tendência perigosa da ficção atual. A glamourização absoluta da obsessão masculina. O cara literalmente mata pessoas, mas o livro suaviza tudo porque ele ama intensamente. Tanto que metade do livro isso se expressa de uma maneira bem naturalizada, como dois seres humanos que se amam tanto ao ponto de se comerem. Isso revela muito sobre o mercado atual que romantiza a possessividade, quando ela vem embalada numa estética atraente. A relação entre Sloane e Rowan não é construída para parecer saudável. Ela é construída para parecer viciante. Tanto que a pornografia nesse livro come solta.
E tem diferença. Os dois funcionam como drogas emocionais um para o outro. Sexo, violência, sangue, piadas mórbidas, desejo compulsivo. E em muitos momentos parece que o livro substitui um emocional real pela hiperestimulação constante. E aqui entra o outro ponto. Cutela e Corvo é extremamente... Entendeu? Eu não digo isso como um puritanismo barato. Não estou propondo que se leia um livro oposto a isso. É porque o erotismo domina a estrutura narrativa. De tal maneira que você coloca em xeque, em tese, o gênero que se propõe nesse livro, que é o Dark Romance. As cenas íntimas são longas, meticulosas, detalhadas, fantasiosas e frequentemente interrompem qualquer tentativa de aprofundamento psicológico. Você conhece mais o desempenho sexual dos personagens do que suas contradições internas e reais. E isso cria uma falsa sensação de profundidade. A profundidade aqui é uterina, retal. Não a essência. Porque muita gente confunde intensidade com complexidade. Se o personagem sofre muito, transa muito, mata muito e ama obsessivamente, automaticamente parece profundo. Mas exagero emocional não é profundidade literária. E o interessante é observar os personagens secundários, porque quase todos existem para reforçar essa mesma fantasia central. A ideia de violência pode ser sexy se vier acompanhada de carisma. Mesmo os assassinos secundários parecem desenhados mais como um entendimento extravagante do que como uma ameaça real. Tudo no livro tem uma estética legal. Até cadáver, até mutilação, até a trauma. Talvez por isso que Cutela e Corvo realmente represente uma geração de entretenimento onde até o horror precisa ser consumível como fantasia sexual. Nada pode ser feio demais, nada pode ser pesado demais, nada pode ser humano demais. Tudo precisa ser instagramável emocionalmente, inclusive serial killers. E talvez a parte mais inteligente da Brin Weaver seja justamente essa. Ela entende o público dela perfeitamente. Ela sabe criar clínica, ela sabe criar cenas viciantes, ela sabe criar fases de efeito, sabe exatamente como fazer leitores suspirarem pelos personagens moralmente. Ela cria essa imaginação, essa excitação. Você acaba se excitando por cada capítulo. Você acaba vendo pela perspectiva de situações, pelos personagens. E Sloane e Rowan contam em cada capítulo as suas perspectivas, as suas emoções, os seus relatos e as formas como eles se pegam em boa parte da obra. O livro prende muito e muito, mas prende da mesma forma que as redes sociais que você acessa por aí prendem, por excesso de estímulo. Talvez seja por isso que Cutela e Corvo funciona tão bem em leituras coletivas, porque ele gera reação instantânea. Choque, desejo, raiva, tesão, humor mórbido, discussão. O livro praticamente importa para virar corte de rede social. Não vou dizer qualquer um aqui. Pode dizer TikTok, pode ser WhatsApp, pode ser... Enfim. Só que, depois da adrenalina, faço uma pergunta... melhor dizendo, fica uma pergunta desconfortável. Vamos lá. Tira o sexo, tira o sangue, tira a estética dark. Sobra o quê? Porque às vezes parece que o Cutela e Corvo não quer explorar o vazio emocional moderno. Ele quer transformar vazio em entretenimento que vende. E talvez seja exatamente por isso que uma grande maioria que não lê com muita atenção vai ficar obcecado por esse livro. O que vocês acham disso? Com licença aqui.
Avisos de gatilho e de conteúdo. Por mais que Curtela e Corvo seja uma comédia romântica dark, que com sorte fará você dar risada em meio à loucura, ainda assim é bem sombria. Por favor, leia com responsabilidade. Se tiver dúvidas em relação à lista abaixo, entre em contato comigo em tal, eu coloco o site, ou através de uma das minhas redes sociais. Sou mais ativa no Instagram e no TikTok. E aí ela coloca uma lista de coisas. Globos oculares e órbitas oculares, cirurgia amadora, enfeites feitos de pele, motosserras, machados, e canibalismo acidental, canibalismo não tão acidental, uso questionável de um cadáver mumificado, empregado lobotomizado, uso imprudente de tecido de cozinha, sinto muito pelo sorvete, na verdade não sinto não, cenas de sexo detalhadas que incluem, não tão limitadas a práticas de cock warning, eu vou aprender isso agora, sexo violento, crazy kink, anal, brinquedos para adultos, asfixia, cupidas, interações de dominação, submissão, piercings genitais, referências à negligência de pais e abuso infantil, falecimento de familiar, referências à agressão infantil não detalhadas. É um livro sobre assassinos em série, então algumas descrições explícitas de homicídios. Um leitor crítico disso aqui, ele vai ler até a página 2 e vai fechar o livro. Até o próximo vídeo.